Mateus, capítulo de número 6, versículo 12, versículo 14 e o versículo 15. Estarei lendo na nova versão atualizada, NA, e depois eu espero que tenhamos condições de projetar na Bíblia Viva. Mateus, o Evangelho, capítulo 6, versículo 12, 14 e o 15. Depois leremos Mateus, capítulo 5, versículo 23 e o 24. Na versão que eu tenho em mãos diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Esse versículo faz parte da oração modelo, o Pai Nosso, quando Jesus ensinava os seus discípulos a orarem. Versículo de número 14 diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Versículo 15: se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Versículo de número 23 e 24 do capítulo de número 5. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, repito a leitura. Portanto, se você estiver trazendo a oferta, ou oferecendo a oferta, cultuando a Deus, com o sacrifício sobre o altar, lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não continue a oferta. É isso que diz o texto. Leio de novo: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você que tem alguma coisa contra a pessoa. Aquela pessoa tem alguma coisa contra você e você sabe que existe um desconforto entre vocês. Versículo 24. Deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Posso ler de novo? Posso ler ou não? Então vamos lá, estamos em um seminário. Deixe a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Consegue projetar para mim na versão da Bíblia Viva? Ok? Capítulo 6, versículo 12, 14 e o versículo 15. Assim todos podem ter a liberdade de ler conosco. Nenhuma outra versão dando uma clareza no que queremos comentar hoje. O povo chegou da caravana e ainda está com sono. Se demorar muito, já já eles dormem. Está aí. 12, capítulo 6, versículo de número 12, do Evangelho de Mateus. Já já chega, não esquenta não.
Na versão da Bíblia Viva, eu tenho ela aqui mais perto, eu creio. O versículo 12 diz: perdoe-nos os nossos pecados, tal como nós também perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Versículo 14 e o 15. Seu Pai Celestial perdoará a vocês, se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar-lhes, Deus não perdoará vocês. O capítulo anterior, que é o capítulo de número 5, o versículo 23 e 24, diz assim: portanto, se você estiver diante do altar no templo, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente se lembrar de que um amigo tem alguma coisa contra você, deixe o seu sacrifício aí, ao lado do altar, vá e peça desculpa, faça as pazes com ele, depois volte e ofereça o sacrifício a Deus. Obrigado. Por favor, tome o seu assento. O tema que estamos propondo para esses dias é falar sobre os benefícios do perdão. O perdão como uma ferramenta de cura. O perdão como remédio para curar todas as doenças do espírito, da alma e do corpo. Vou repetir: perdão como remédio que cura as doenças do espírito, da alma e do corpo. Em 2019, pesquisadores se debruçaram sobre o assunto da falta do perdão e sua ciência, e fizeram uma pesquisa aprofundada e descobriram que a falta de perdão é capaz de gerar doenças gravíssimas, entre elas câncer, diabetes, lúpus e problemas cardíacos. Isso sem falar com os problemas emocionais, tristeza, rancor, raiz de amargura, depressão, ausência de prazer de viver, autoestima arrastando pelo chão e outros problemas que a gente conhece. Jesus, conhecendo as nossas necessidades mais íntimas e profundas, eu sei que o assunto não é muito bom de digerir, não é um alimento gostoso de comer, é mais fácil a gente chegar lá na lanchonete e pedir um lanche daquele, uma pizza que é mais gostosa. Mas o cardápio desse cebijoque que Deus assentou no meu coração é tratar dessas feridas da alma, dessas doenças emocionais, dessas doenças espirituais. O pecado não só adoece a pessoa fisicamente, não só adoece a pessoa emocionalmente, não só adoece a pessoa espiritualmente. É um conjunto de fatores que, quando uma coisa não vai bem, as outras são afetadas. O evangelista João escreve uma carta, a sua terceira carta, e diz: espero que te vá bem, amado, espero que te vá bem, e que tenha saúde, como bem vai a tua alma. Se a alma está bem, lá dentro está bem, o interior está bem, tudo vai bem. Mas quando o problema está lá dentro, o resto não vai bem. Me faço entender com clareza para todos que me ouvem essa manhã? Todo mundo está me ouvindo bem?
A galeria consegue ouvir também? Beleza? Dá para falar nesse tom? Não precisa aumentar o tom de voz? Está bacana? Na galeria dá para ouvir? Ok. Segundo os psicólogos, 2 fatos acontecem imediatamente quando a gente consegue acumular, guardar, tentar suprimir, sufocar os sentimentos que nos trazem danos, para não liberar perdão. Primeira coisa, a gente passa a racionalizar. Eu creio que todos nós já passamos por um processo de ser afrontado por alguém, de ser agredido por alguém. E depois que passa o episódio, a gente chega em casa e começa a pensar: eu podia ter feito assim, podia ter falado assim, podia ter agido assim. Já aconteceu com você? Com quem já aconteceu? Por favor, dê um sinalzinho com a mão. Aí você está racionalizando. Ou quando você erra, você começa a pensar: o que eu posso fazer para corrigir isso? Se eu fizer assim, eu corrijo. Se eu entrar por esse caminho, eu corrijo. Se eu esconder essa coisa assim, dessa forma, eu consigo resolver. Se eu fizer um trajeto diferente, briga-se com alguém, não quer mais passar pelaquela rua, chega atrasado em casa, faz de tudo para que o pai não veja, a mãe não veja que chegou atrasado. Pula a janela, entra na pontinha dos pés, porque vai projetando o que fazer para encobrir o que foi feito. Estou enganado? Me ajudem aí, por favor. É assim que a coisa acontece ou não? Racionaliza. Você erra, sabe que está errado, peca, sabe que pecou. Pecado aqui é errar o alvo, literalmente. É não acertar o alvo. É não acertar o que você queria acertar. Houve um desvio no seu projeto, no seu pensamento, nos seus planos, nos seus propósitos. Aí começa-se a racionalizar o que fazer para corrigir. E o grande problema do pecado é que ele nunca é praticado de forma involuntária e inconsciente. Repito, o grande problema do pecado é que ele nunca é praticado de forma involuntária e inconsciente. O pecado é praticado quando você projeta para cometê-lo. Você tem consciência e sabe das consequências dele. Falei que o assunto é indigesto e confronta com a nossa realidade. E para justificar, a gente começa a arranjar argumentos. Você vai racionalizar essa culpa. Depois desse processo de racionalização da culpa, do erro, do pecado, você somatiza isso. Você traz para o seu próprio corpo, como dizem por aí, incorpora o problema. E quando você traz para o corpo, sai do campo dos projetos psíquicos e mentais, você começa a sofrer as consequências. O apóstolo Tiago nos dá uma certa menção de como acontece esse processo. Se vocês conseguirem achar, quem é bom de Bíblia aí pode me ajudar muito. Havendo a concupiscência concebido, dar à luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Vocês chegaram agora, estamos falando sobre o pecado como remédio que cura espírito, alma e corpo. O perdão, melhor dizendo, o perdão como remédio que cura o espírito, alma e corpo. O pecado mata, mas o perdão traz alívio. Quem encontrou o texto de Tiago? Os meninos aí da mídia que rapidamente conseguem encontrar. Quando Tiago diz que havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera
a morte. Quem achou, por favor, rapidamente. Não. Ok. Depois de haver, ou de havendo, a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. O pecado, sendo consumado, ele gera morte. Como começa o pecado? Através de sentimentos, através de desejos, através de vontade. Lá no Éden nós temos passo a passo como acontece. Eva viu o fruto, dizem que é maçã, sei lá se é maçã, pode ser até um jiló. Aqui na nossa região tem o gilozão, é uma jurubeba grande que dá um trenzão cheio de espinho, pensa na tribulação. Mas ela viu aquilo e nos olhos de Eva aquilo era gostoso. Parece que ela já sentia o sabor na boca. Quem pode me ajudar, por favor? Que viu alguma coisa que achou que era gostosa, era bonito, era perfeito, e quando foi experimentar, se decepcionou. Alguém já passou por essa experiência? Ok. Vou dar um exemplo do momento, uma coisa assim que está, a febre do momento. Quem já comeu pitaia? Quando você vê aquele negócio assim, rapaz, tem umas que é escura, bonitona, você vê aquilo, isso deve ser bom demais. A fama que tem, o valor do quilo de pitaia, você diz, isso daqui é uma delícia. Pitaia tem gosto de quê? Tem gosto de quê? Me ajuda aí que os outros não ouviram. Pitaia tem gosto de quê? Quem já comeu? Pitaia tem gosto de quê? De nada. É feio o fruto? Tem uma cara de ser um fruto gostoso, sim ou não? Mas quando você vai comer, você se decepciona. Foi o que Eva viu. Ela olhou para o fruto e viu que o fruto era bonito, que o fruto era atrativo, era saboroso e ainda dava o conhecimento, entendimento do bem e do mal. Ela disse, meu Deus, é o fruto da minha vida. Depois quebrou a cara. Quando você começa a flertar com o pecado, o problema é que aquilo parece ser bom, parece ser prazeroso, parece ser algo que vale a pena. Depois que pratica, você descobre que não é tão bom assim. 2 filhos de Davi, de casamentos diferentes, Amnon e Tamar. O Amnon ficou apaixonado pela irmã, pela meio-irmã. E a mulher era bonita mesmo. A irmã de Absalão, e o camarada era saradão. E ele ficou apaixonado. Paixão é muito diferente de amor, são sentimentos totalmente opostos. O amor tudo vê, tudo sofre, tudo suporta. A paixão não, a paixão é cega, é louca, é desesperada. E ele projetou ter relação com a própria irmã. E sempre tem aqueles que incentivam, que induz, os conselheiros do mal, a mentoria do mal. Chegou um filho do capeta lá e disse para ele, se você fizer de conta que está doente, e pedir para o seu pai que ela venha fazer comida para você, porque você está com desejo de comer a comida que ela faz. Aí ela veio, fez a comida, o pai liberou, e quando a comida estava pronta, ele não queria comer aquilo, ele queria... Vocês já entenderam. O cardápio era outro. E ele literalmente estuprou a irmã. Foi um estupro, não foi um sexo prazeroso ou de acordo. E depois do ato praticado, veio o sentimento de culpa. Quem já leu esse texto, diga amém. A introdução é bem lenta, porque eu preciso que vocês assimilem o problema do pecado. Mas tem uma cura para isso. Tem uma solução para isso. O problema da culpa, mas tem uma solução. Depois do ato praticado, ele passou a ter nojo da mulher. Imagina,
Irmão Ezequiel, você ama, está apaixonado, está desesperado, comete uma loucura, uma insanidade para poder ter relação com a menina. Quando termina, vem um sentimento de culpa tão grande que ele passa a ter nojo. Ele não consegue olhar para a cara dela. Expulsa ela de casa. E quando ela sai, encontra o irmão em desespero, chorando. O irmão diz: o que foi que aconteceu? Eu disse: não, nosso irmão acabou de fazer uma loucura comigo. Aqui em Israel isso é um pecado terrível. Ele diz: fica tranquilo, ele não vai viver muito tempo. Eu vou vingar a sua honra, eu vou matar esse infeliz. E daí começa uma tragédia terrível, porque o pecado traz consequências a longo prazo. Davi estava colhendo os frutos do pecado que ele tinha praticado lá atrás, quando ele pecou com a Batseba e mandou matar o marido dela. O pecado é terrível, e ele traz consequências desastrosas. O melhor e mais curador sentimento para esses problemas de consciência e essa quebra de sequências de maldades internas chama-se perdão. E o que me chama a atenção nos textos lidos é que o perdão aqui é condicional. Dá para ler de novo? Perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Isso é a oração modelo que Jesus ensinou como princípio básico para se orar. Versículo de número 14. Porém, se perdoardes aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu, isso é Deus, perdoará vocês. Versículo 15. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o vosso Pai que está no céu não perdoará a ofensa de vocês. Faz um favor, por gentileza, e diga pelo menos para 2 seminaristas que estão aqui com você: se você não liberar perdão, você não recebe perdão. Se você não liberar perdão, você não recebe perdão. Pastor Edivaldo, isso é terrível. Pastor Edivaldo, isso é terrível. Pastor Levi, isso é terrível, porque se eu não tiver condições de perdoar, palestrante, se eu não tiver condições de liberar perdão, viu que o assunto é sério? No capítulo anterior, capítulo de número 5, versículo de número 23, diz: portanto, se você estiver trazendo uma oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, a versão da Bíblia Viva diz: seu amigo tem alguma coisa contra você. Na nova versão atualizada diz que se lembrar que alguém, o seu irmão, tem alguma coisa contra você. Versículo de número 24. Deixe diante do altar a sua oferta. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, então volte e faça a sua oferta. Ou seja, se eu venho prestar culto, se eu tenho uma oferta para oferecer, se eu tenho adoração, se eu tenho línguas estranhas, se eu tenho louvor, se eu tenho gratidão, se eu tenho manifestação de poder, se eu faço aviãozinho, se eu viro piroleta, se eu planto bananeira, o que eu tenho a oferecer no culto, no exato momento do culto, o que eu trouxe para oferecer, mas se eu tiver algum desgaste, algum problema, algum entrave, alguma dificuldade com o meu irmão, com o meu amigo, Deus não aceita. Não adianta falar mais em línguas do que os outros, não adianta ser aparentemente mais avivado do que os outros, não adianta falar em variedade de línguas, não adianta cantar em línguas estranhas, não adianta profetizar,
não adianta ministrar, não adianta pular, sapatear. Se tem alguma coisa que está obstruindo essa comunhão, Deus não aceita. Ontem nós ouvimos uma mensagem que corrobora muito. O problema não é o que está por fora, o problema é a fraqueza que está por dentro. Deus não comunga, Deus não trabalha, Deus não realiza, Deus não faz, enquanto estiver impureza por dentro. Mas Deus te trouxe a esse seminário para ministrar uma cura interior. Deus te trouxe esse seminário para mudar a sua história. Deus te trouxe a esse seminário para você sair daqui uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e algo novo está acontecendo. Na autoridade do Espírito Santo eu libero a graça, a misericórdia, a bondade. Eu te autorizo a levantar a mão, rasgar a tua alma, dar glória a Deus, dizer aleluia, amém. Sinta a graça da presença do Espírito Santo. Tenha misericórdia da sua alma e seja honesto. Nesse mundo que estamos vivendo, no contexto atual de sociedade, nós temos ou não temos diferença uns com os outros? Há concorrência ou não há? Há competição ou não? Há desgastes emocionais ou não existem esses desgastes? Eu vim para o Sebijoque, mas eu comprei a melhor roupa. Economizei os 2 anos que não teve seminário, mas eu vou abafar. Aquela, lá na terra do outro, do Paraíba ali, lá tem um ditado, aquela coisada, né? Aquela coisada lá. Aquela coisada vai ter que amargar, me vendo entrar na igreja parecendo uma Cinderela. Enquanto ela está parecendo aquele bichinho da Era do Gelo, né? O Cid. Amargar. Economizei 2 anos, comprei, vou botar para cima. Vou entrar nas nuvens. O relógio, comprei o melhor. O telefone para fazer selfie, esse é que é o cara. A gente vive num mundo de competição e sempre queremos superar os outros. E há um ditado popular que o mundo é uma roda gigante. Hoje você está por cima, amanhã você está por baixo. O problema de quem está em cima é que está pisando quem está embaixo. E esse sentimento afeta, esse sentimento machuca, esse sentimento fere. E não vamos ser hipócritas. Somos feridos com algumas ações. Somos feridos com algum comportamento, com alguma atitude. Aí tem mágoas que carregamos porque não temos o que queremos dos nossos pais. Tem mágoas porque não tiramos a mesma nota que os outros tiram na escola. Temos raiva e mágoa porque não passamos no concurso que fizemos e o outro passou em primeiro lugar e eu não consegui passar. Estou chateado e magoado porque o outro é dirigente do conjunto de jovens e eu o que queria ser não cheguei lá. Aquela coisada lá é a regente, eu tenho mais capacidade. Isso acontece ou não? Me ajudem aí, pelo amor de Deus, acontece ou não? Aí começamos a racionalizar esses problemas e projetar o que fazer para poder superar os outros. Depois trazemos para o nosso corpo, somatizamos o problema. Aí vem depressão, crise de ansiedade, diabetes, problemas cardíacos. Sabe que esse povo que de vez em quando fica dando uns piripaque aí, caiu, morreu, morreu não, sacode, sopra na muleira, joga uma água gelada na cara. São problemas que estão enclausurados lá dentro.
taquicardia. Pesquisas feitas dizem que esse problema gera doenças, das mais simples às mais complexas, chegando ao ponto do indivíduo virar um canceroso. Porque as enzimas que o corpo produz são alteradas quando o meu humor é afetado, quando o meu interior é afetado, quando eu não tenho paz interior. Mas tem um remédio. Me ajude mais uma vez e diga para o seu companheiro: existe um remédio. Me ajude, por favor, e diga mais alto: existe um remédio. E o remédio chama-se perdão. O remédio chama-se perdão. Pela terceira vez diz: o remédio é perdão. Com todo respeito e carinho, diz: você tem coragem de perdoar? Viu que o som diminuiu? Viu que o volume, o tom de voz diminuiu? Na hora de perguntar se tem coragem de perdoar, vai lá embaixo, pastor Edivaldo. Mas enquanto não houver perdão, as mágoas permanecem, o rancor permanece, o sentimento permanece, a ira permanece, a desavença permanece, os divórcios permanecem, as discórdias permanecem, as traições permanecem, o rompimento de amizades permanecem, porque não tem perdão. Projeta para mim, por gentileza, Lucas capítulo 17, versículo 3, o versículo de número 5, ao versículo de número 5. Lucas 17, 3 a 5. Quem pode me ajudar lendo bem alto, por favor? 1, 2, 3, agora. Viu que o trem do perdão é pesado? Se o teu irmão pecar, você repreende. Chega ele: rapaz, não faz isso não, você está me machucando, muda de ideia. Mas o bicho é mestiço de jumento. A Bíblia diz que é um animal de dura cerviz, é beiço duro, é queixo duro. O paraibano ali sabe como é tratado de jumento. Você pode amarrar uma corda no pescoço dele, ele te arrasta. Ele só muda se você pegar, amarrar uma corda no beiço dele, aí ele... Por isso que a Bíblia fala sobre um anzol no beiço. Um anzol no beiço. Você quer um anzol no beiço? Quem quer um anzol no beiço aí? Eu tinha um amigo chamado João, que ele disse que foi pescar a tal de giripoca. Eu não conheço ainda a giripoca. Ele foi pescar, mas o cunhado dele, e ela lá no Rio Paranazão, e disse que a corredeira era grande, e ele pegava uma chumbada bem grandona. E o encastor do anzol, por serem pobres, não era esses sofisticados que compra já na loja de pesca. Eles faziam com aquele arame bem grossão e colocava a chumbada naquilo. Aí o cunhado foi jogar, daqueles pescador que fica assim, para jogar a linha, e ele estava atrás. Foi lá, daqui a pouco ele... Poxa, não escutou que o anzol bateu na água de noite? O outro disse: não bateu na água porque está no meu beiço. Ele cortou a linha, mas não conseguiu tirar o encastor e a chumbada. E não estavam de carro nem de moto, eles estavam de bicicleta. Ele disse: pastor, a pior miséria é que a estradazinha que ia para a nossa cidade era cheia daquele tal de mata-burro. E eu fui andando de bicicleta naquele negócio, e quando passava naquele mata-burro, imagina o tanto que meu beiço doía sacudindo com aquela chumbada pesada, até chegar no hospital. Isso é anzol no beiço. Bem que estão botando piercing aí, parecendo
Então, deixa esse negócio para lá, que não faz parte do nosso contexto aqui. Mas Jesus estava ensinando para os discípulos que, se o teu irmão vier contra ti, pecar, você bate um papo com ele, tenta acertar as coisas lá. Se não tiver conserto, tem gente que não tem conserto. A vontade que tem é de a gente dizer, está benzido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, procura outro rumo, desaparece da minha vida e nunca mais me mande nem cartão. Mas ele apela para o perdão. Se não tiver jeito, perdoe. O que é perdoar? Abrir a algema, abrir a cela, abrir o cadeado e deixar ir embora. E quando você voltar a pensar sobre o assunto, aquilo não te machuca mais. Perdão é você ter condições de olhar para a pessoa, de conviver com a pessoa que te machucou, e você não se sentir mais magoado. Não é que nem os dois irmãozinhos que diz que vinham para a igreja e sentavam juntos, que nem os meus dois amigos aqui sentaram, cantavam com a mesma harpa e liam na mesma Bíblia, mas um dia que vinha para o culto encontraram uma cobra no meio do caminho. E um disse, cuidado com a cascavel, o outro disse, não é cascavel, que não fez barulho, é uma jararaca. Ele disse, tu é burro, rapaz, eu conheço a cobra, isso aí é cascavel. Ele disse, não, é jararaca. Brigaram e chegaram na igreja, um sentou na ponta, o outro sentou no outro lado do banco. E terminando o culto, o pastor desconfiou que tinha alguma coisa errada, porque eles sempre sentavam juntos. Aí veio lá e disse, o que está acontecendo com vocês? É porque esse camarada é burro, pastor. Nós vimos uma cobra na estrada e eu disse para ele que era uma jararaca, ele disse que era uma cascavel, e ele está teimando, é muito teimoso esse camarada. Vocês vão brigar por causa de um negócio desse? Se perdoa aí. Ele, tá bom, eu te perdoo e vamos orar. Oraram, dobraram o joelho, o pastor orou, ministrou sobre ele. Quando um levantou aí disse, está perdoado, mas que era jararaca mesmo. Perdão não é isso. Aí Jesus diz, perdoa, abre mão, abre o cadeado, solta esse passarinho da gaiola e deixa embora. Aí perguntaram para ele, Jesus disse, se esse camarada pecar contra mim 7 vezes ao dia, o que é que eu vou fazer com um cara desse? Eu perdoei, ele veio lá e errou, eu perdoei, ele veio e errou, eu perdoei, ele veio e errou, eu perdoei, ele veio e errou. Em outro texto diz, quantas vezes você deve perdoar? 7 vezes, disse Pedro. Jesus respondeu, quantas vezes deve perdoar por dia? 70 vezes. Quem é bom de matemática? Quase 500 vezes perdoar por dia. Você consegue perdoar uma mesma pessoa 500 vezes ao dia? Em um dia só, perdoar o seu irmão que torra a paciência, a tua mãe que é chata que só vendo, o teu pai que é aquele velho quadrado, o pai que tem aquele filho que é tribuloso que só vendo. 500 vezes, 490 vezes perdoando. Quem consegue fazer isso, dê um glória a Deus aí. Eu não ouvi glória a Deus, então só ouvi aleluia, então não tem ninguém. Perdoar não é fácil, mas é o remédio. Vou repetir, perdoar não é fácil, mas é o remédio. Se você quer cura interior, comece liberando perdão, porque Deus vai fazer algo extraordinário em sua vida. Mas se não houver esse descarregar de emoções, de sentimentos, não vai. Aí Jesus diz, perdoa. Quando Jesus ensinou isso para os discípulos, qual é o último versículo? Versículo 5, projeta de novo para mim, por favor. Versículo de número 5, 17 e 5. Vamos lá, todos juntos? Disseram então os apóstolos ao Senhor. Não é só os discípulos aí são alunos, esses daqui já estavam consagrados, era o grupo de elite. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos, se não tiver fé,
se não tiver cheio de Deus, se não tiver graça de Deus, se não tiver o auxílio de Deus, nós não temos condições de perdoar. Está amargo? Está pesado o ensino hoje, não está? Eu acho que vocês vieram com a intenção de receber algo assim mais suave, mais leve. É o recebe aí, é cai no manto. Como diz o chibacheia, é o tiriri, é o siri, é o fogão, né, Moisés? O que Deus reservou para nós nesses 2 dias que resta de seminário é aprender como curar a nossa alma. Não vou dizer para vocês que é fácil falar sobre o assunto, que não é fácil. Mas o que Deus reservou para vocês que gastaram dinheiro, que passaram a noite viajando, que estão dedicando 3 dias, um final de semana todinho para receber uma palavra, é cura para o seu espírito, é cura para as suas feridas emocionais, é cura para o seu corpo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com essa crise de ansiedade curada. Eu tenho certeza que depois das palestras você vai sair daqui com essa depressão curada. Eu creio que esse problema respiratório que você tem por causa da ansiedade não vai te atormentar mais, porque o espírito de cura, o espírito de graça será derramado sobre a sua vida e você sofrerá uma limpeza interna. Para perdoar nós precisamos de fé. Para perdoar nós precisamos da ação divina. Para perdoar nós precisamos da ação do Espírito Santo. Não é para trazer fogo, para trazer poder, para manifestar milagres, não. É para trazer graça e despertar sensibilidade, nos fazer entender que nós somos fracos, somos pequenos, somos pó, mas Ele nos fortalece. Que nós somos cheios de defeito, mas Ele nos conhece. Que não falamos como convém, mas Ele entende o gemido das nossas almas, e Ele é capaz de curar o nosso interior. Arabacandarai, Biassuri, Anahá. A primeira pessoa que eu preciso perdoar é a mim mesmo. O remédio do perdão só começa a fazer efeito quando eu utilizo para curar a minha própria alma, o meu interior. Porque é capaz de sermos conscientes de liberar perdão para o outro e nunca conseguir perdoar a si mesmo. Dizem por aí que Deus perdoa e o homem nunca esquece. O alto flagelo emocional de quem não consegue se perdoar é algo triste. E eu gostaria de pedir de vocês a ajuda, sendo sincero. O processo autocondenatório que vai amargurando, machucando, ferindo gradativamente, dia após dia, é desgastante. E nós estamos num seminário, não é para expor ninguém, é para aprender. A proposta do seminário é aprender a lidar com a questão. Quantos de vocês que me ouvem agora, olhe a forma que eu estou falando, com muita cadência, tranquilo, não usando um tom de voz agressivo. Mas quantos de vocês se machucam por dentro
pensando nas coisas erradas que fizeram? Quantos de vocês projetam um novo estilo de vida e não conseguem colocar em prática, porque ainda estão atrelados ao que foi feito errado lá atrás? Se casou, escolhi a pessoa errada. Por isso minha vida é desse jeito. Se não casou, é porque eu perdi a oportunidade, perdi a chance. Se cresceu ministerialmente, é porque eu tenho um padrinho forte, eu tenho um QI alto. Quem indica? Se não conseguir chegar, é porque sou incapaz, sou imprestável. Você teria coragem de admitir na manhã desse dia que o grande problema e o seu grande obstáculo não são os que estão em volta, no seu entorno, é você mesmo? Quantos têm um sentimento de inferioridade, de culpa, de incapacidade e fica se martirizando com isso o tempo todo? Quantos já fizeram alguma coisa que não gostaria de ser feito ou deixar de fazer aquilo que precisava ser feito e isso te machuca? Tem alguém nessa condição aí e é corajoso para levantar a mão e gritar misericórdia? E nós somos esmagados com esses sentimentos. Isso machuca, isso traz sofrimento, isso traz culpa, isso traz doenças. E a gente começa a dizer: eu poderia ter evitado, eu não evitei. Por que eu não cheguei um pouco mais cedo? Os pesquisadores já chegaram à conclusão que mais de 90% das crianças que são abusadas, que são molestadas, coloca na cabeça que eu tenho culpa. Eu podia ter evitado. Eu cedi, eu estava na casa da pessoa. Ele começou, eu não denunciei. E o maior problema de fazer-se uma denúncia no que diz respeito a isso, é porque a pessoa absorve parte da culpa. Aí os pais, por outro lado, começam a pensar: por que eu permiti? Por que eu não cheguei mais cedo? Por que eu não vi isso antes? Por que eu não intervi um pouco antes? Isso já aconteceu. Ei, isso já aconteceu. Não tem como voltar atrás. O relógio do tempo não lhe permite retroceder. Já foi, já passou. Foi bom? Não, foi terrível. Foi uma experiência dolorosa. Mas você está se martirizando com isso. Vai trazer cura? Você está conservando essa ira interior? Vai resolver o problema? Você ter esse desejo de vingança vai resolver alguma coisa? Você matar alguém vai corrigir o dano? Você tirar a vida de alguém, você colocar alguém na lona, jogar as traças, queimar o patrimônio, dilapidar toda a reputação da pessoa, vai te trazer alívio de volta? Vai corrigir o que aconteceu? Nunca será corrigido. Porque o problema não está lá. O problema está aqui dentro. Eu posso repetir essa frase? O problema não está lá. O problema está aqui. A única pessoa que pode impedir que você tenha uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de sucesso, uma vida plena, é você mesmo, é você mesma. E Deus te trouxe a esse seminário para fazer uma limpeza no seu interior. Deus te trouxe para você abrir mão do peso da culpa, para você liberar perdão, porque quem vai ser beneficiado não é quem foi perdoado, quem vai ser beneficiado é você que perdoou.
isso só vai te machucar, isso só vai te ferir, isso só vai te matar, isso só vai te envenenar. Mas essa manhã, através da ação do Espírito Santo, o remédio está aí. Levante a mão para receber, que eu vou ministrar. Deus te dá perdão, 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 Deus te dá graça. Chariz na antiga aliança, graça na nova aliança. É aquilo que você não merece, é um presente que você não tem direito, mas essa manhã a graça de Deus vai te alcançar. Arabacanda, arabachuri, andarabarrácia. Meu Deus, eu estou vendo o Espírito de Deus curando feridas interiores aqui essa manhã. Maragassuri, andalabachandarrácio. Há um temor de Deus sendo derramado nessa igreja sobre esse povo. Oremenegriastolderambiasui. Não tente mudar o mundo enquanto você não mudar o seu interior. Não tente influenciar os outros enquanto você não mudar o seu interior. Não tente curar os outros enquanto você não curar o seu interior. Não tente ministrar sobre os outros o que você não tem dentro de você. Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Se você tem perdão, libere perdão. Levante as duas mãos aos céus agora. Em nome de Cristo Jesus, faz um propósito. Libere o que você tem. A gente só pode oferecer o que temos. Rai com denebia sui. Neremendegandara baixo de menegandara e o temetoma raciandara. Quero te dar pelo menos 30 segundos para fazer uma oração a Deus, um clamor a Deus. Quero te dar pelo menos 30 segundos para você dar um mergulho no seu interior e começar a vasculhar toda a sujeira que tem aí dentro. Vai tirando, vai tirando. O Espírito Santo vai te ajudar. Esses traumas que você carrega, os abusos que você sofreu, as violências que você sofreu, só vai te magoar, só vai te ferir, vai trazer um sentimento de culpa, um desejo de morte. Tem gente que diz: pastor, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Tem gente tentando praticar o suicídio que não consegue conviver com isso, mas essa manhã o Espírito Santo vai te ajudar. Essa manhã o Espírito Santo vai trabalhar. Essa manhã o Espírito Santo vai limpar. Deus vai te dar a graça do perdão. Deus vai te dar condições de perdoar. Deus vai te dar condições de abrir a cadeia e dizer: sofrimento vai embora, peso de culpa vai embora, sentimento de ódio vai embora, desejo de vingança vai embora. Não há lugar para mais de nada a não ser para a graça, para a graça, para a graça. Arecamalabaçodaramachandarai. Nerekemendiaraçoderecandarabachúria. Te dá uma notícia triste. Ou você perdoa, ou vai continuar doente. Olha que nós brasileiros somos muito fracos para fazer um tratamento sério. Independe da idade. Deixe-me fazer um censo para que vocês entendam o que eu quero dizer. Quantos de vocês têm em casa caixas de comprimido com restos de remédio dentro? Quantos têm? Dê um sinalzinho com a mão aí, por favor. O médico prescreveu, são 30 comprimidos. A gente toma 10 e tá bom. Já tá bacana, não tem mais. Se é para tomar de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, a gente toma de 12 em 12 horas e esquece. Eu não tomei. Já aconteceu com alguém aí? Por favor, dê um sinalzinho com a mão, por favor.
diminuiu os sintomas, desapareceu o desconforto, a gente não volta a tomar o remédio. Deixa para lá. O perdão não é diferente. É terapêutico. O perdão é considerado um remédio fitoterápico, que não tem efeito tão imediato como esses remédios manipulados em laboratório. Ele é natural, mas não é automático. Repito, o perdão é um medicamento natural, mas não é automático. Não, me feriu, meu coração é bom, já está perdoado. Não é assim não. Como faz efeito um remédio natural? Você está com gripe, você toma um multigripe, automaticamente os sintomas vão desaparecendo dentro de algumas horas. Não é assim? É rápido. Quando está feio mesmo, vai lá na farmácia, fazem um coquetel, uma injeção. Tem umas que é com eucalipto, que quando você começa a tomar a injeção, você sente o gosto de eucalipto na boca na hora. Também os sintomas, com pouco tempo, vai embora. Mas quando a mãe diz, não, bom para esse tipo de resfriado, de gripe, é chá de folha de laranja. Chá de folha de laranja você toma hoje, com mel. Toma amanhã, toma depois de amanhã. 4, 5, 6 dias para começar a fazer efeito. Ele causa bem menos danos do que o medicamento manipulado em laboratório. Feito em laboratório. Faz efeito, mas é demorado. O perdão, ele não é automático. Você precisa da ajuda do Espírito Santo para colocá-lo em prática. E ele vai te curando à medida que você vai perdoando. Eu vou repetir. Ele vai te curando à medida que você vai liberando perdão. Ou seja, quanto mais você perdoa, mais você recebe perdão. O texto lido na manhã desse dia, no capítulo de número 6, versículo de número 12, do Evangelho de Mateus, diz: perdoa as nossas dívidas, da mesma maneira que eu perdoo aqueles que me devem. Há uma condição nisso ou não? Se eu perdoar, se eu conseguir perdoar o pastor Edivaldo, Deus vai liberar a mesma quantia de perdão que eu libero. Olha que trem doido para a gente aprender isso. O tanto que eu te perdoo, boa medida, recalcada, sacudida. Quem conhece esse versículo? E transbordante. Cuidado com as medidas, diz o texto, porque com a medida que você mede, é essa medida que vão usar para te medir também. A condição do perdão é quanto mais eu perdoo, mais eu recebo. Eu vou falar de novo para que você nunca esqueça disso. Quanto mais eu tenho condições de perdoar, mais perdão eu recebo. Teve um episódio que chegou uma mulher pecadora, uma prostituta, na linguagem popular, na casa de um doutor da lei, de um fariseu, de um cara top. Beleza. E ela chegou e Jesus estava se alimentando, porque Jesus tinha sido convidado para uma refeição naquela casa. Não era incomum pessoas virem à refeição. Eles só não podiam participar da comida, nem dos debates ali que estavam sendo feitos na roda da mesa. Eles ficavam escorados pelas paredes, nas janelas, eles ficavam por ali assistindo, porque era uma honraria para o dono da casa receber a visita. Jesus chegou, estava comendo, a mesa não era que nem a mesa que nós temos hoje,
era bem baixinha, eles não sentavam em cadeiras, eles estavam no chão, e praticamente deitado, de comprido, o ombro escorado, o braço, o cotovelo escorado na mesa, e os pés lá para... Chega uma certa senhorita, que ninguém sabe quem é, nem a Bíblia diz o nome dela, e se lança aonde? Aos pés de Jesus, com prantos, quebra o silêncio, ela começa a chorar, derramar lágrimas, e as lágrimas molhavam os pés de Jesus, e ela enxugava os pés de Jesus com os cabelos. E aquele conhecedor da lei, aquele legalista, aquele crentão, começou a razoar dentro do seu coração: se Jesus soubesse que essa mulher não vale nada, é tão impura que tocar nele já é o suficiente para que ele também se torne uma pessoa impura, ele já tinha dado um coice nela, já tinha expulsado ela, já tinha mandado ela embora, porque ela está estragando o ambiente com a presença podre dela. Aí ela pega um vaso de alabastro e quebra e lança nos pés de Jesus e continua a ungí-lo, a beijar e a derramar lágrimas. Dizem por aí que prostituta é mulher de vida fácil. Pelo contrário, na minha concepção, é vida difícil, porque a prostituta não tem direito de escolher o amante que ela quer. Se é feio, se é bonito, se é rico, se é pobre, se é limpo, se é sujo, se é cheiroso, se é fedido, se tem mau hálito, se tem suvaqueira, se tem chulé. Ela é um produto que está sendo oferecido. Pagou o valor. Isso é vida fácil? Para mim é extremamente difícil. É baixo, é sujo, é vergonhoso. Mas ela quebra um vaso de alabastro que custava cerca de 1 ano de trabalho. Sabe o que é você investir 1 ano todinho para poder quebrar de uma só vez e usar? 1 ano de trabalho. 1 ano de vida de prostituta, sofrendo que nem o cão. Ela pega aquele vidro para usar uma só vez e ela lança sobre Jesus. Ela não derrama no chão, ela derrama sobre os pés de Jesus. Aleluia. Será se você tem coragem de abrir mão do investimento grande para jogar nos pés de Jesus? Será se você tem coragem de abrir mão desse peso de consciência que você carrega desde a infância para derramar nos pés de Jesus? Será se você tem condições de abrir mão dessa raiva, desse rancor, para jogar aos pés de Jesus? Será se essa agonia que te consome, que te martiriza há tantos anos, você tem condições de quebrar o vaso hoje e dizer: Jesus está nos teus pés, eu vim para te adorar. Esse seminário vai ser diferente de todos os outros, porque eu não vou levar nada de volta para casa. Eu vou quebrar e vou derramar toda a minha carga diante dos teus pés. Quem tem coragem, levante a mão aí e dá um brado de glória. Aleluia. 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 O fariseu, que era o crentão, olhou para si e disse: Jesus está numa situação delicada e me dá provas que ele não é o Filho de Deus, porque ele não tem discernimento que o que está sendo feito é uma afronta para mim e principalmente para ele como meu convidado. Jesus olha para ele: Simão, tu que entendes de tantas coisas, és um homem sábio, eu quero te propor uma parábola, Simão, e eu preciso que você me explique essa parábola. Havia 2 homens complicados com dívidas, e eles estavam devendo valores astronômicos. Na nossa linguagem de hoje, era como se alguém estivesse ganhando um salário mínimo e devesse 500 mil reais.
Quando uma pessoa que ganha um salário mínimo vai pagar uma dívida de 500 mil reais? Nunca. E o outro ganhava 4 salários mínimos, mas devia 5 milhões. Quando quem ganha 4 salários mínimos vai pagar 5 milhões? É um valor astronômico, é um exagero de linguagem, uma hipérbole. Mas chegaram diante do credor e explicaram da incapacidade. Eu não consigo pagar aqueles 500 mil que eu te devo. Se eu pagar, não vou comer, não vou beber, não vou viver, minha família vai morrer. Aí o camarada diz, está perdoado, vai para casa, compra pão para os seus meninos e está tudo resolvido. Aproveita, passa no açougue, pega uma picanha, faz uma festa, porque o perdão chegou, quando o perdão chega tem festa, pode fazer uma festa lá. Aí o outro chegou e disse, e eu que devo 5 milhões e ganho 4 salários, vou passar o resto da vida. Ele disse, não tem problema, vai você também, compra logo uma picanha, lasanha e Coca-Cola, e chama as vizinhanças, faz um churrascão, porque o perdão chegou, a alegria voltou para casa. Simão, qual desses dois tem mais motivos de ser grato pelo perdão? É claro que aquele que devia mais. Pagar 5 milhões é impossível. Bem como o outro que também não tinha condição de pagar. Isso, pois é, Simão. Você é meu anfitrião. Você é um conhecedor da lei. Você conhece os nossos costumes. E você me chamou para participar dessa refeição. Eu não vim aqui de abelhudo. Eu não vim aqui de bicão, de metido. Eu só vim porque você me fez um convite. Porque você quer aproveitar da minha fama para se tornar famoso, Simão. Você queria se beneficiar com a minha presença. Tem tanta gente querendo se beneficiar com a presença. Tem tanta gente querendo se beneficiar com o mistério, com o milagre, com o ministério, com a providência. Mas quando eu cheguei na sua casa, mesmo conhecendo a cultura, você não me lavou os pés, Simão. Não me ofereceu uma bacia com água. Isso daqui é cultura, você devia ter feito isso. Quando eu cheguei na tua casa, Simão, você não me ungiu com óleo, não tirou o pó de terra, o resto de sujeira com óleo. Simão, quando eu cheguei na tua casa, você não me beijou a face, o ósculo santo, mas essa pecadora, essa prostituta, esse pedaço de nada, desde o momento que chegou na tua casa, não para de fazer o que tu não fez. Ela não para de lavar os meus pés com lágrimas. Você pode ficar em pé glorificando a Deus? Arabacanda, arabaxai, arabature, que nem mendebe açui. Aramandaragaçou, denabre, assobre, arra. O que você não fez, já tem alguém fazendo. Ei, o que você não fez, já tem alguém fazendo. Tem gente que vai sair daqui curada porque está fazendo o que tem que ser feito. Está derramando nos pés do Mestre. E não tem lugar melhor no mundo a não ser nos pés do Mestre. O Mestre já está nesse lugar. E você tem algo para derramar nos pés dele. Quem trouxe algo para derramar aos pés do Mestre? Simão, tu não me lavou, mas ela me lava os pés com lágrimas. Você não me deu uma toalha, um pano de linho para enxugar os pés, mas ela está enxugando os pés com os próprios cabelos. Era vergonhoso para uma mulher tirar, soltar os seus cabelos em público, mas ela não estava nem aí. Eu não estou na presença de Simão legalista, eu estou na presença de Jesus. Na presença de Jesus eu tenho liberdade. Eu posso rasgar a alma, eu posso arrancar as tiaras do cabelo, eu posso derramar as lágrimas, eu posso derramar-me por completo na presença de Jesus. Simão, tu não me deu óleo de oliva para poder ungir meu rosto.
Tem outro aqui, esse aqui está limpo. Pegava o óleo, colocava na testa e passou o dia todo no sol, deserto, vento soprando, terra na cara, areia grudada no rosto. Mas você agora chegou na minha casa, eu estou cuidando de você. Tem óleo para tirar as infecções, para limpar a pele. Você não pode sentar na mesa de qualquer maneira. Tem uma refeição para a gente comungar. O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer comungar contigo. Tu não me deu óleo, mas essa mulher está quebrando um vaso que tem um unguento precioso, vale 1 ano de trabalho, e ela já lançou nos meus pés e está me dando um banho por completo. Você tem algo para derramar aos pés do Mestre essa manhã? O valor do perdão, a cura do perdão. Aí Simão disse: Jesus, ele disse: sabe por que você não me trata assim, Simão, como essa mulher me trata? Porque você acha que não tem culpa, você acha que não tem pecado aí dentro, você acha que não tem bagagem negativa aí dentro, você não reconhece que você por dentro está tão podre quanto um sepulcro caiado. Por fora está limpo, mas por dentro só tem o que não presta. Já essa mulher, pelo contrário, por fora ela é bonitinha. Todo homem dessa cidade está pagando para ter relação com ela, mas por dentro ela está podre. Ela está lançando tudo que não presta lá de dentro, porque ela está saindo daqui com a cura. Quem pouco recebe perdão, pouco dá valor ao perdão. Ela está me dando esse valor porque o perdão que eu estou dando para ela é grandioso. Levante a sua mão e grite como profeta: essa manhã tem perdão. Grita, pelo amor de Deus, rasga essa cadeia, esse véu, e grita: essa manhã tem perdão. Grita mais alto: essa manhã tem perdão. Essa pessoa que está ao seu lado tem que entender: essa manhã tem perdão. Grite para ela: perdão é remédio, perdão é remédio, perdão é remédio, perdão é remédio. Satanás não vai mais te acusar. Você vai sair desse seminário sabendo que o perdão de Deus chegou, a graça de Deus chegou. Deus vai te encher de perdão. Já vou orar, meus 5 minutos creio que já foi embora. Mas termino com a citação de Filipenses 3, 13 a 14. Projeta para mim Filipenses 3, 13 a 14, e a gente já faz uma oração. Os meninos estão ali, ainda não foram arrebatados. Todos juntos, vamos lá? Irmãos, quanto a mim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando, prossigo para quem tem condições de esquecer das coisas que para trás ficaram? Se pode, levante as 2 mãos aos céus. Você tem liberdade, você está na presença do Rei. O que você sofreu já passou. Esses abusos já passou. É passado, é passado, é passado. O Espírito Santo está escrevendo uma nova história. Tem um alvo aí na frente, tem um alvo aí na frente. Tem ministério chegando, tem graça chegando, tem adoração chegando, tem vitória chegando, tem perdão chegando, tem renovo chegando, tem providência chegando, tem cuidado de Deus chegando aí. Para de estar atrelado ao passado. O teu futuro, eu vou profetizar, é de vitória, é de vitória, é de vitória, é de vitória, é de vitória. Tu vai crescer, tu vai crescer.
quem recebe não baixa a mão, mas vai dando glória a Deus, vai adorando, recebe. Deus tem o melhor para você. Você vai ser a melhor geração de adorador que o mundo conheceu, porque você faz parte do futuro. Pai, te adoramos essa manhã, te bendizemos essa manhã, te louvamos porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Eu sei que o pecado traz traumas, doenças, amarguras, sofrimento, angústias terríveis, mas o perdão traz cura. Eu sei que o teu Espírito está curando interiores aqui essa manhã. Eu sei que o teu Espírito está restaurando, está renovando. Palavras pesadas que ouviram e guardaram isso no coração, está martirizando até agora. Eu a derroto, eu a lanço por terra em nome de Cristo Jesus. Maldições lançadas que não tiveram efeito, porque eu estou neutralizando agora no poder do nome de Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Sentimento de inferioridade que não permite os teus filhos levantarem os olhos e alcançar os maiores e mais altos patamares na sociedade, eu destruo agora na autoridade do nome de Jesus. Eu libero perdão para os teus servos, eu libero perdão. Você pode levantar a mão ao céu, se ainda está com ela levantada, diga: eu libero perdão. Grite alto: eu libero perdão. Grite alto: eu libero perdão. Mais uma vez, diga: eu libero perdão. Diga: eu libero perdão. Conforme você perdoa, Deus vai te perdoando também. Recebe a graça, recebe a graça.